Bom, gente, boa noite, né? Vamos dar início aí mais uma aula de análise 3, nas matemática 3. Bom, essa semana está sendo uma semana puxada, né? Última semana do semestre, né? Tá tendo muita defesa de TCC, né? Tá pegando um tempo danado. Aí vamos lá. Nós temos aí, só que ontem eu planejei dar aula, não acabei não dando, né? Mas nós temos aí pelo menos mais duas, contando com essa aqui, 3 aulas, né? Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo de diferenciabilidade, tá? Bom, então vamos começar com a aula de hoje, tá? Vamos falar de derivadas de ordem superior. Bom, Bom, conceito de derivada de ordem superior, a gente vai focar a teoria na questão de ordem 2, tá? A de ordem 3, ela é induzida pela de ordem 2, a de ordem 4 pela de ordem 3 e assim por diante, tá? Então a ideia vai ser meio que análoga. Bom, então primeiramente definição, né? Vamos definir aqui, né? Seja f de U em Rm uma aplicação diferenciável. Bom, quando eu falo já pela própria definição de diferenciabilidade, esse U automaticamente ele já é um conjunto aberto, tá? Então, para cada x pertencente a U, tá? Nós temos que isso aqui é uma transformação linear. Que define a seguinte aplicação. Bom, eu dou uma destacada aqui de roxo. F', tá? Que vai do mesmo aberto U até o espaço das transformações lineares. Então dizemos que f é de classe C1, tá? Se a função f' é contínua. Certo? Agora, quando f' é diferenciável, em x dentro do aberto U, dizemos que f é duas vezes diferenciável
em x. Beleza? E denotamos a derivada de f' em x por f duas linhas de x, tá? Então aqui já está tendo uma ideia da questão da segunda derivada. Dizemos que f é duas vezes diferenciável se for duas vezes diferenciável, certo? Em cada ponto de x. Ou, desculpa, em cada ponto do aberto U. Beleza? Bom, é aquela história, tá? Você tem diferenciabilidade. Quando você fala em derivada, digamos assim, de ordem 1, de classe C1, não, na verdade de classe C não. Quando você fala em derivada, deixa eu ver que seria o termo de primeira ordem, né? Que é quando você tem a primeira derivada, você tem a ideia de diferenciabilidade no ponto, certo? E se em todo ponto do domínio ela for diferenciável, então a gente diz simplesmente que a função ela é diferenciável, tá? Aí a questão da segunda, da derivada, certo? Da segunda derivada, a mesma coisa. Então nós dissemos que ela é duas vezes diferenciável em x, tá? Se a f' for diferenciável em x. Então a função f é duas vezes diferenciável, certo? Se, tá? Se a função f, se a f' é diferenciável em todos os pontos do aberto, U. Vocês conseguiram entender a ideia? Deu para captar? Deu sim. Só que o que acontece é o mesmo conceito da primeira derivada, tá? Primeiro você tem diferenciabilidade no ponto, né? Depois você generaliza para todo o domínio do conjunto, né? Para todo o domínio U. Aí você tem duas vezes diferenciável naquele ponto, né? É quando a f' é diferenciável naquele ponto, certo? A f ela é duas vezes diferenciável no geral, certo? Quando a f' é diferenciável, certo? No geral, tá? Professor, eu fiquei na dúvida um pouquinho da primeira definição que o senhor deu sobre diferenciabilidade. O senhor disse que f' vai de Rn até o conjunto de transformações lineares. Você fala essa daqui? É, só Não, que o senhor pega um x do Rn. Aí o senhor está derivando em função de quem? não, é porque isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma transformação linear, isso aqui não é uma... Isso aqui é uma transformação linear. Esse camarada, ele mora dentro do conjunto das transformações lineares. Essa f' de x, ela é uma transformação linear. Ah, entendi. Agora, quando você pega f' de x aplicado a u, certo?
Aí você teria a imagem da transformação. Que aí nesse caso ele moraria no RM. Tá entendendo? Então o que é que acontece? A transformação em si, ela depende do ponto X, certo? A ser considerado. Entendeu? Porque é aquela coisa, quando você vai para a reta, né? Quando você pega a derivada num ponto, você tem uma reta tangente naquele ponto. Se tu muda o ponto X, então você vai pegar a reta tangente lá em outro local. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui a derivada em si ela é a transformação linear. Tá? Então essa f', na verdade, o que é que acontece? O domínio dela é para cada x, certo? Quem é f'? Para cada x que você pegar no aberto U, você vai obter uma transformação linear correspondente lá no espaço das transformações. Tá? O notebook travou aqui rapidinho. Eu só posso continuar. Bom, então dessa forma, certo? Fica bem definida a operação, a seguinte operação, certo? Dessa forma. Fica bem definida a aplicação. Bom, aí aqui vamos ver o seguinte. Quando você puxa para a segunda derivada, digamos assim, então f duas linhas, seria uma aplicação que sai do aberto U, certo? Aí você teria L, o mesmo raciocínio, só que aqui, tá? Aqui seria onde se encontra o conjunto do aberto U, e aqui seria o domínio, certo, da f', que nesse caso, esse espaço aqui. Ou seja, ele pega um x aqui, ele vai jogar num f duas linhas de x dentro desse camarada, tá? Esse camarada é que a gente chama de derivada segunda, a qual chamamos derivada segunda de f. Tá? Bom, então aí nós temos a definição de derivada segunda, certo? E com a mesma forma que a gente definiu a ideia de classe C1, a gente vai definir a ideia de classe C2, lembra? A gente acabou de definir aqui em cima. A função ela é de classe C1, certo? Se essa f' é contínua. Então, nesse caso, a função ela seria de classe C2 se essa f duas linhas, né, de forma análoga com a ideia da primeira, que ela seja contínua, tá? Então, disse que f é de classe C2, tá? Quando f é duas vezes diferenciável, tá? E f duas linhas é contínua. Beleza? Só que essa f duas linhas, certo? Ela é uma aplicação que envolve, né, uma transformação linear que envolve duas entradas, na verdade. Tá? Só que o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui, tá, o espaço das transformações bilineares, né, que aí fica mais fácil de a gente enxergar. Porque o que acontece? Esse conjunto aqui, na verdade, ele é isomorfo ao conjunto das transformações bilineares. Tá? Então o que é que acontece? Você pode, como a gente vê
a primeira derivada como uma transformação linear, a segunda derivada ela pode ser vista de uma forma mais simples, tá? Como uma transformação bilinear, certo? Então, com raciocínio análogo, a derivada de ordem 3, né, digamos a terceira derivada, quando ela existe, ela seria uma transformação 3 linear, ou seja, uma, digamos, trilinear, entendeu? E por aí vai. Porque, na verdade, as derivadas, certo? Elas são transformações, tá? No caso de ordem 1, uma transformação linear, de ordem 2, bilinear, ordem 3, trilinear, pode ser visto dessa forma aí, devido a esse isomorfismo, tá? Então, o que é que acontece? Vai ficar uma notinha meio um pouco preta, mas bora lá. Opa. Então, para uma descrição mais simples da derivada segunda, considere o conjunto vai ser o seguinte, L2 de Rn Rm, tá? Só que aqui nós vamos nos atentar ao seguinte, são aplicações de G, certo? Rn cartesiano Rn, o espaço aqui do cartesiano é o mesmo, vai até Rp, certo? Tá ok, G é bilinear. Deixa eu colocar isso aqui um pouco no centro. Pronto. Ele não é o conjunto de todas as aplicações bilineares, porque aqui você tem, em geral, você pode ter espaços, tá? A dimensão desses espaços de entrada, eles podem ser distintos, né? Só que aqui nós estamos pegando de mesma dimensão. Né? Só para atentar esse pequeno detalhe. Professor, quem é M? Hã? Quem é M? M? Ah, desculpa, é verdade. Não sei de onde saiu esse P. Obrigado, Gabriel, por ter atentado aí. Isso aqui é o M, é esse camarada aqui. Resumindo aqui um pouco a conversa. Esse N, ele está relacionado a esses dois caras aqui. Tá? E esse M aqui, a esse cara aqui. Beleza? Só que aí vamos fazer o seguinte. A gente pegou esse conjunto, tá? Nós temos que considerar aí você tem que considerar a soma, tá? E o produto de uma função por escalar dentro desse camarada aí. Certo? Que no caso você pode usar a soma de funções, né? E o escalar por uma função, usuais. Tá? Munido, deixa eu botar aqui. Das operações usuais de soma de funções, certo? E multiplicação de escalar por função. Tá? Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma aplicação entre esse espaço L2, certo? Entre esse camarada aqui e esse camarada que eu destaquei aqui também da mesma cor, tá? E nós vamos ver que essa aplicação que a gente vai definir é um isomorfismo, tá? Então bora lá. Para cada T,
defina. Vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui embaixo uma função g de t, tá? Pertencente ao L2 Rn Rm, certo? Por, aí você vai ter g de t, certo? De xy igual a t de xy, tá? Bom, essa t, certo? Ela é uma transformação linear que está relacionada à primeira derivada, tá? Só que o que acontece? Aqui nós estamos no contexto de derivada, a gente está no contexto de isomorfismos entre espaços, tá? Então o que é que acontece? A aplicação g de t é um isomorfismo. Oi? Esse t de xy é uma aplicação ou um produto? Oi? Esse t de xy é uma aplicação ou um produto? É uma aplicação. Aplicação. É. Na verdade, tanto o x quanto o y é uma aplicação, certo? É porque nesse caso é como você, o que é que você tem? Você tem a transformação, aí você aplica o x, aí você tem outra transformação, você aplica o y. É porque esse elemento é um pouquinho esquisito de visualizar, mas esse cara é um elemento daqui, ó. Pois é, um pouco esquisito mesmo. Entendeu? Por isso que a gente está fazendo esse isomorfismo, porque é muito melhor de você, é mais simples você enxergar a segunda derivada como uma transformação linear do que como um cara desse conjunto aqui, entendeu? Então, como essa aplicação G de T é um isomorfismo, então o que é que você ganha? Você ganha isso aqui. Você ganha que os conjuntos L... Eita, molesta. Você ganha aqui L2, certo? De Rn em Rm, certo? Ele é isomorfo, certo? A L de Rn, L de Rn, Rm, certo? Então é mais fácil você visualizar, digamos assim, é mais simples você ver a derivada segunda como um elemento, como uma transformação bilinear, como um elemento desse outro conjunto aqui, certo? Beleza? Beleza. Mas é assim, é aquela coisa, né? Esse elemento desse conjunto, eles são um pouco. Imagine que você fosse pegar uma derivada de ordem 3, né? Se você fosse, digamos, mexer com um cara amarada, digamos assim, parecido com esse, entendeu? Seria L, né? Seria no R3, você teria um L3, né? Aí você teria o Rn na primeira, e na segunda tu teria esse camarada todinho aqui, ó. Ficaria um negócio bem mais esquisito ainda. Só que na derivada terceira seria um isomorfismo com uma transformação trilinear, vamos assim dizer, tá? E por aí seria sucessivamente. Pergunta talvez idiota, eu realmente não me lembro. Isomorfismo é transitivo, né? O isomorfismo é que preserva. Você tem bijeção. Mas se eu tenho, tipo, uma aplicação F de um espaço A para um espaço B e uma aplicação G de espaço B para o espaço C. Se A isomorfa B e B isomorfa C, então A isomorfa C? Tá, você tem transitividade no isomorfismo, né? Você quer dizer? Isso. Não necessariamente, não. Se tá. Transformações lineares bijetoras. Sim, devido eu vou explicar por quê. Se você tem um que A. Assim, ó, um isomorfismo de A em B e um isomorfismo de B em C. Aí seria a composta de dois isomorfismos, né?
É isso aqui que você está dizendo, né? A isomorfismo A isomorfo a B, B isomorfo a C, então A composta. seria isso aqui, né? Isso, Sim, seria, isso é verdade. Porque o que acontece? O isomorfismo, tá? Ele preserva as operações. Tá? Você consegue, de um conjunto para outro, você consegue preservar a operação. Certo? E pela abjeção também você herda também algumas propriedades. Bom, isso aqui é verdade, tá? obrigado, professor. Porque na verdade a composta de uma, você tem a composta de uma abjeção, é bijetora, certo? A composta de duas coisas bijetoras é bijetora. Aí você, por exemplo, você usa a linearidade, certo? Digamos, você tem, como são dois isomorfismos, o que é que você tem? Você tem, digamos, vamos escrever de novo aqui, para a ideia ficar bem clara mesmo. A isomorfo a B, certo? B isomorfo a C implica que A isomorfo a C, tá? O que acontece? Existe uma transformação T1 que vai de A em B. Essa transformação é um isomorfismo. E você tem uma T2 de B em C, tá? Também um isomorfismo. A composição, se elas forem bijetoras, a composição de duas coisas bijetoras é também bijetora, tá? Aí quando você pega, aí você vai usar, né, o fato deles serem isomorfos. Aí você, tem T de 1, certo? Aí você aplica aqui o T de 2, sei lá, X mais Y. X mais Y são elementos de A, tá? Aí você aplica a linearidade, aí você teria T de 1. Seria o contrário, não, professor? Oi? Ah, É, não, porque como eu estou dando um exemplo um pouco rabiscado, deixa eu não, ver. porque sai primeiro de A e vai para B. Pode ser, deixa eu T de ajeitar aqui. 2 composta com T de 1. Fazer bonitinho aqui, já que está sendo gravado esse troço aí. Tá aqui, tô assistindo o YouTube. Então bora lá, aqui é um 2, aqui é 1. 2, 1. Bom, aí você usa agora a linearidade, né, da T2. Aí você vai ter T2, T1 de x, né, mais T2, aqui seria T1, né? T1 de x. Tá? Aí você já tem o fator que é a composta, né, que vai de A a C. Né, você pode até definir T como, sei lá, T2 composta com T1. Aí você teria, aí o T seria o quê? De A até C, né? Então nesse caso, você já teria aqui como conclusão que T de x é mais T de y. E aqui você teria o que? T de x mais y, né? Dá para ter ideia agora de que realmente é transitivo? Sim, não, eu perguntei isso porque é bem poderoso se eu tiver, por exemplo, eu sei que esses dois passos são isomorfos. Aí eu pego um terceiro e é isomorfo um deles. Então se eu conseguir se é transitivo, então se é isomorfo um deles vai ser isomorfo ao outro, entendeu? Por isso que eu perguntei. Se você tiver um outro espaço isomorfo, por exemplo, vamos focar aqui nesse exemplo de classe C2, né? Ou de segunda derivada. Então, se você encontrar um outro espaço que é isomorfo a um deles, então você pode ver a derivada também de uma outra forma. É muito poderoso isso. Uhum. Bom, deixa eu voltar para cá. Bom, então dessa forma é muito mais, a princípio, viável você ver a derivada como uma transformação bilinear do que como sendo um elemento desse conjunto que está destacado aqui. Tá? Beleza, aí o que é que acontece? Né? A transformação bilinear você vai herdar algumas propriedades deles também. Bom, então, fazer aqui uma observação antes de começar com os exemplos. Tá? Devido a este isomorfismo, certo? Podemos
interpretar a derivada segunda né, de f como a aplicação que para cada, certo, x no aberto u associa a uma forma bilinear g igual a f duas linhas de x pertencente a esse camarada aqui, tá? Bom, nesse caso, né, como eu acabei de falar, nós já podemos interpretar a segunda derivada como uma aplicação bilinear, tá? Aí você tem certo, algo aplicado a dois, certo? A dois elementos do Rn. Bom, para fixar um pouco as ideias, né, vamos ver aqui um exemplo. Eu vou botar esse exemplo de outra cor só para mudar aqui um pouco a... Vamos botar aqui um exemplo. Considere a aplicação bom, a f, vamos pegar um f de R2 em R2, tá? Aqui você tem um elemento xy, tá? Que vai numa f de xy, que é dado da seguinte forma. Aí você tem x ao cubo mais y ao cubo, tá? X ao cubo menos y ao cubo, tá? Deixa eu só colocar isso aqui um pouco mais para trás. Pronto. Aí agora é o seguinte. Então, calcular a derivada, certo, desse camarada, vocês já sabem fazer, tá? Inclusive até a matriz da derivada, que na verdade aqui a gente já temos a nomenclatura, que é o jacobiano, tá? Como vocês já sabem, a derivada primeira é uma transformação linear, tá? Que vai de Rn em Rm. Beleza? Nesse caso aqui, ele vai de R2 em R2, tá? Então vamos fazer o seguinte, temos... Deixa eu fazer o seguinte. Temos que f é diferenciável. Agora, por que f é diferenciável? Vocês podem argumentar? Pela definição, vai ter que existir uma transformação, aquela coisa toda. Não precisa de tudo isso aí, não. É só você analisar o seguinte fato. Nós vimos na aula passada, nas aulas passadas, eu não me lembro qual foi a aula, né, que uma função ela é diferenciável naquele ponto, se somente se as funções coordenadas são diferenciáveis naquele ponto. Lembra que a gente viu essa equivalência? Aqui é só vocês analisarem as coordenadas. Elas são diferenciáveis. Na verdade, elas são diferenciáveis em qualquer ponto do domínio que tu pegar. Exato. E pelo seguinte fato, cada uma dessas coordenadas são polinômios. Né? E a gente já viu... A gente viu que funções polinomiais são... mas são, né? Porque se você pega a identidade em si, por exemplo, se você pega a identidade ela é diferenciável. Produto de duas coisas diferenciável é diferenciável. Então, se você pegar a identidade ao quadrado, a quarta, a quinta, é diferenciável. Se você multiplicar com uma quantidade diferenciável, então você constrói, digamos assim. Então, é meio que óbvio, né? Então, você constrói que os polinômios ele é diferenciável. Fica uma coisa meio que elementar, mas tudo bem.
E outra coisa, então com isso, calcular o jacobiano vocês já sabem, né? Então vamos calcular E diferenciável e O senhor provou que o produto de duas versões diferenciadas é diferenciável, né? eu deixei como exercício, né? Que vocês usam aquela para provar essas propriedades. Na verdade é um produto de, se for funções de Rn em R, né? Produto de, Aí também tem a da função que vai do Rn na reta porque tem aplicações de e a Rm. soma também, né? A soma de pode ser de, é um conceito generalizado, né? Aí de Rn em Rm você não tem produto de funções, você tem, a gente usa o produto de escalar com 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 o produto da aplicação, né? Tem essas duas operações. Só que aqui quando você for analisar é na reta, né? Então quando você pegar o caso da reta, a função coordenada ela cai no caso de uma função escalar, né? Aí você tem um produto de funções escalares, na verdade. Beleza? Então, para todo xy no R2, então, quem é o jacobiano aqui? E 3 que multiplica. Por lá, o jacobiano da f no ponto x, y vai ser quem? Bom, a primeira derivada é o quê? É a primeira coordenada em relação a, é a primeira coordenada da função em relação a x, né? Que nesse caso aqui, se você analisar, dá 3x ao quadrado. A segunda coordenada da primeira linha é a derivada da primeira coordenada em relação à segunda variável, que nesse caso aqui vai ficar o quê? 3y ao quadrado. Aí aqui a segunda linha vai ser as derivadas da primeira variável em relação à segunda coordenada, que nesse caso aqui dá 3x ao quadrado. E aqui seria a segunda coordenada com a segunda variável, que isso aqui seria menos 3, menos 3y ao quadrado. Então esse aqui seria o jacobiano. Tá? Aí aquela coisa. O conceito de isomorfismo aqui para essa parte de derivação ele é muito importante. Então, nós temos o jacobiano é uma matriz de quê? De ordem 2 por 2. Tá? Então, só que vocês já viram, acho que em álgebra linear, que a matriz de ordem, uma matriz quadrada de ordem 2, ela é isomorfa ao R4. Certo? Então, o que é que acontece? Vocês podem ver, né, por esse isomorfismo, você pode ver que a primeira derivada ela pode ser uma expressão do R4, certo? Então, como eu vou escrever aqui, peraí, como M2 é isomorfo a R4, certo? Podemos escrever, Certo. nós podemos escrever a f' de xy como sendo, lembre-se que isso aqui é uma transformação, viu? 3, então x ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado, menos y ao quadrado, certo? Para todo xy pertencente ao R2. Na verdade, o que é que você tem? Você não tem, digamos assim, a derivada, certo? Você tem uma representação no R4, certo? Por isomorfismo, tá? Inclusive agora, tá vendo, Gabriel, que a ideia de isomorfismo, então você consegue representar a transformação como sendo algo do R4, né, devido a esse isomorfismo, e por aí vai. Então você pode ver a derivada de diversas formas, desde que você tenha isomorfismo entre o conjunto das transformações, né? No caso da derivada de primeira ordem, você teria que ter qualquer conjunto que você consegue um isomorfismo com as transformações lineares, nesse caso aqui de ordem 2 por 2, né? Então qualquer conjunto, resumindo a história, deixa eu escrever aqui, o conjunto das derivadas de primeira ordem, ele reside aqui, certo? Na verdade, é o conjunto dos operadores lineares, nesse caso, tá? Se tu tem um isomorfismo desse cara, certo? Com, digamos, um outro cara, então esse cara do conjunto A você pode tirar
certo, um elemento desse conjunto A e usar como representação, certo, de um elemento desse conjunto dos operadores. Foi mais ou menos isso que a gente, mais ou menos não, foi exatamente isso que a gente fez, tá? Então essa f' de xy, na verdade, é uma representação do R4, certo, da primeira derivada. Vocês entenderam a ideia? Sim, professor, deu para entender. Sim, sim. Beleza? Porque aí fica mais simples de você, digamos, trabalhar, entendeu? Quando você pega esses isomorfismos. Agora, observe o seguinte, tá? Observe essa transformação, essa aplicação f' de xy. Se você olhar, mesmo argumento da primeira, coordenada a coordenada, o que é que você conclui em relação à diferenciabilidade da f', nesse caso aqui? Ela vai ser diferenciável pelo mesmo argumento da primeira, tá? Então, vamos escrever aqui, note que f' é diferenciável. Certo? Eu vou até escrever aqui, pois, né, suas funções coordenadas são polinômios. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Bom, se ela é diferenciável, certo? Então vai ter uma transformação linear que representa a derivada de f'. Então, se existe uma transformação linear que representa a derivada de f', então ela vai também ter um jacobiano. Tá? Então, daí, vamos calcular o jacobiano dessa f'. Nesse caso seria o jacobiano de f' de xy, que nesse caso ele fica aqui o seguinte. Aqui é um x, aqui é um 0, aqui é um 0, aqui é um y. Isso quando você faz as continhas, né? Você tem um x, você tem um 0, você tem um 0 e um menos y. Tá? Quem é a primeira linha desse jacobiano? É a primeira coordenada, certo? Por exemplo, você pega aqui essa primeira coordenada, certo? Você deriva ela em relação a x e em relação a y. A x é a primeira coluna e a y é a segunda, tá? Então, na verdade está faltando um 6 aqui. Porque é o que acontece, o 2 escorrega para baixo, né? Escorrega para baixo, então serve 2 vezes 3, 6. Na verdade tem um 6 aí na frente, tá? Aí o que acontece? Esse conjunto, aliás, essa matriz, ela é isomorfa. Nós vamos pegar isomorfismo. Vamos fazer festa aqui com isomorfismo. A essa outra matriz aqui, x, y, x e menos y. Tá? Eles são isomorfos. Consegue visualizar? Vocês conseguem visualizar? Beleza. Então eu vou chamar esse aqui de estrela. Daqui a pouco vamos usar esse camarada. Deixa eu só botar ele um pouco mais centrado. Bom, então logo... É x, y, x menos y ou x ao... Não, esse x... Deixa eu botar esse x um pouco mais para cá. Isso aqui é x... É uma matriz de ordem 2 por 2. Beleza? Então, logo... Para todo... Aí vocês vão pegar aqui o HK... pertencente ao R2, cartesiano R2, certo? Isto é, o H tem duas coordenadas, H1, H2, e K, como sendo K1, K2. Temos F' de XY, tá?
aplicado HK. Nesse caso aqui vai ser o que? F' de XY aplicado H1, H2, certo? K1 e... Oh, desculpa. K1 e K2, tá? Aí o que acontece? Né? Para que a gente consiga fazer o produto das duas, o que é que a gente vai fazer? O H1, digamos assim, o vetor, o espaço R2, certo? Ele vai ser isomorfo a essa expressão aqui, H1, 0, 0, H2. Seria o conjunto das matrizes diagonais, digamos assim, tá? Então esse isomorfismo aqui ele existe. Então o que é que a gente vai fazer? Para a gente poder fazer a composição, certo? Porque esse camarada, certo? Esse camarada vai ser uma matriz, esse vai ser outra, esse vai ser outra, tá? E para poder fazer a composição das três, certo? Eu vou precisar desse isomorfismo aqui. Beleza, aí o que é que a gente vai fazer? F primeiro, quem é F' de XY, tá? Eu vou representar como aquela matriz lá, 6, tá? XY, X menos Y, tá? O H1 e o H2 eu vou representar por isomorfismo, certo? H1, 0, 0 e H2, tá? E o K, certo? Vai ser apenas o vetor coluna, certo? K1, K2. Então, F', certo? De x, y aplicado no ponto H1, H2, K1, K2 vai ser quem? Vai ser a matriz, aí vai ser 6 que multiplica x, y, x menos y, multiplicado por H1, 0, 0, H2, tá? Multiplicado por K1 e K2. Certo? Estão fazendo aqui as contas, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 6 que multiplica... Opa! XH1, certo? Primeira linha com a primeira coluna, XH1. A primeira Mais linha... zero. Vamos fazer em detalhes, para não Quer perder. fazer... Bora. Mais 0. Aí aqui vai ficar o que? Y0 mais YH2, tá? O terceiro vai ficar o que? XH1 mais 0, né? Então o outro vai ficar 0 menos YH2, né? Então só limpando aqui um pouco, vai ficar XH1 YH2 XH1 menos YH2, tá? Desculpa, faltou o K1 aqui. Deixa eu só dar um espacinho. A gente ficou focado nesse produto e acabou... Deixa eu ver aqui, esse aqui um pouquinho mais... Aqui vai ficar K1, K2 e aqui K1, K2. Então isso aqui vai dar igual a quanto? Então 6 aqui. Esquecendo do dado do 6. Então isso aqui vai ficar o que? 6, tá? Então na primeira linha vai ficar... Eu vou botar os H... vai ficar X, H1, K1, certo? Mais XH2, K2. A segunda vai ficar XH1, K1 menos É Y, né? Y, Lá em cima. H2, K2. Oi? Lá em Aqui, cima. é verdade. Aqui é um Y. Pronto. Então esse camarada, tá? É
é a derivada segunda, vamos assim dizer. Vou fazer aqui, isto é, a f duas linhas de x, y, aplicado nos pontos HK, são o que? 6, tá? Então aqui vai ficar xh1k1 mais YH2K2 na primeira coordenada. Na segunda vai ficar XH1K1, tá? Menos YH2K2, tá? Beleza? Aqui ficou um pouquinho fora Beleza. do... Ficou um pouquinho fora do... Pronto. Beleza. Deixa eu botar esse aqui um pouco mais para trás, que aí fica mais... Pronto, agora ficou dentro da tela. Beleza? Mas vamos dar continuidade. Agora que a gente está começando a aula. Vamos lá. Então, note que a matriz estrela, tá? Quem é a matriz estrela? Essa daqui, ó. É composta de polinômios. Certo? Logo, né? F duas linhas é diferenciável. Beleza? Em particular, F é de classe C2, tá? Agora vamos para os exemplos. Então, considere certo? Considere uma aplicação. Saúde. Obrigado. Considere uma aplicação linear. T de Rn e Rm. Bom, o que é que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Nós vimos que esse T é diferenciável em qualquer ponto do Rn, tá? E que a derivada dessa transformação linear é uma constante. Foi isso? Né? Vimos que T é diferenciável tá? E que T de x era a própria T. Isto é, T' é uma aplicação linear constante. Certo?
Na verdade, se a t é uma aplicação linear constante, quando você faz as contas da t duas linhas, certo? Portanto, t duas linhas ela vai ser a transformação nula, né? Isso mesmo. Exemplo. Porque na verdade a transformação linear, deixa eu ver se eu me recordo dessa demonstração. Ela dava. Ela era a própria transformação, né? A derivada era a própria transformação. Bom, agora considere, vamos ver aqui outro exemplo. Uma aplicação bilinear. F de Rn em Rn em Rp. Bom, essa eu me lembro, né? Também. Nós fizemos o seguinte, nós vimos, certo? Anteriormente, que f é diferenciável, tá? E o que a gente viu também? Que a derivada, tá? F' de xy, tá? De hk, era quem? Era f, certo? De x k mais h de y, certo? Isso para todo hk pertencente a Rn cartesiano Rn, tá? O que acontece? Isso aqui a gente fez na parte quando a gente mexeu com a primeira derivada, né? Não sei se vocês lembram. Inclusive eu fiz o caso bilinear e o n linear eu deixei como exercício, tá? Beleza. Aí o que acontece? Note que f' é linear com respeito a xy. Né? Pelo fato da f ser bilinear, certo? Aí você conclui que a f' também é, certo? Linear. Logo, f' de Rn, Rm, opa, Rm, M, peraí, deixa eu ver aqui essas dimensões. Eu peguei, deixa eu ver se eu escrevi isso certo. Não, tá certo. Aqui é o seguinte, logo essa aplicação aqui, peraí, então vai ficar L, vamos pegar a original mesmo, Rn, L, Rn,
Rm é diferenciável e f duas linhas de xy hk é igual a f duas linhas de hk, onde f duas linhas é constante. Em particular, f é de classe C2. A aplicação bilinear é dada por... Então vamos mudar aqui só para dar uma destacada. Isso aqui vai ficar f duas linhas de xy, vai ficar aqui h1 k1 h2 k2. Isso aqui vai ser o que? Vai ficar f' de h1 k1 h2 k2. Isso aqui por sua vez, isso aqui vai ficar f de h1 k2 mais f de h2 k1, tá? Ufa, bora lá. Dada uma aplicação, f de u em Rn para o contínuo de Rn aberto, suponha que para todo k no Rn existem todas as derivadas direcionais df dk de x. Bom, a gente viu nas aulas passadas, né, a ideia de derivada direcional, tá? Só que aqui no lugar de usar um H, estou usando a letra K. Mesma coisa. Beleza? Beleza. É a mesma ideia de derivada direcional. Só que o que vai acontecer? Agora nós vamos definir, certo, a derivada direcional de segunda ordem. Tá? Então vamos lá. A derivada peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente está supondo que todas as derivadas direcionais existam todas. Tá, beleza. A derivada direcional
certo? De f de k num ponto x pertencente a U na direção. O que é que a gente vai fazer? Lembra da primeira definição de derivada direcional? A gente não aplicou na f? Aí você não teve o conceito de derivada direcional? Sim. Vou fazer a mesma coisa, só que no lugar da f, eu vou usar a função df dk. Vocês entenderam a ideia? Vai aplicar de novo a segunda derivada? Eu vou aplicar de novo, certo? A derivada direcional, só que no lugar de eu aplicar na f, eu vou aplicar na df dk. Vocês entenderam? Beleza. Na direção H. Só que aqui eu vou mudar a direção, tá? H no RN. Deixa eu voltar aqui para o contexto da primeira. O que é que você tem? Lá atrás nós vimos que df dh, certo? É a derivada direcional aí que tem um ponto x, né? No caso era um ponto A, né? De f, isso, no ponto x, né? Na direção h, não foi assim? A gente viu lá atrás, nas aulas passadas. Só o que é que eu vou fazer? Deixa eu botar esse. Vem pra cá, meu filho. Então o que é que eu vou fazer? No lugar da f, deixa eu apagar ela aqui. Eu vou usar o seguinte. No lugar da f, eu vou usar df dk. É isso que eu vou fazer. Sacaram agora? Sim. Aqui é df dk. Certo? E vou usar uma nova anotação. Isso aqui a anotação disso aqui vai ser 2 vezes f, certo? Aí aqui não vai ser o que? Vai ser dh dk, certo? É isso que eu vou fazer. Fixou a ideia? Sim. Certo. Beleza. Então eu vou reescrever só para ficar organizando aqui as notas. Na direção H, tá? Quando existe é chamada derivada direcional, certo? De segunda ordem. De f, certo? Nas direções H e K, a qual será denotada por. Nesse caso aqui vai ser o seguinte: a segunda derivada vai ser denotada com esse camarada aqui, certo? Isto é, eu tenho acabado de explicar para vocês.
nesse caso aqui, dH, dK, certo? No ponto X, por definição, vai ser quem? Vai ser D, dF, dK, dH do ponto X, tá? Bom, em particular, nós temos também as derivadas direcionais, tá? Em particular, quando existem as derivadas parciais envolvidas, escreve-se o seguinte, vamos lá. D2DF, aí vem DXI, DXJ, no ponto X, isso aqui vai ser a definição dessa expressão aqui. É D, DF, DXJ, DXI, aplicado no ponto X, certo? Com os índices IJ variando de 1 a N. Beleza? Beleza. Então bora lá. Suponha agora o seguinte, que f seja diferenciável. Tá? Em U. Isso 2 vezes diferenciável em X pertencente a U. O que é que está dizendo aqui? Em todo o domínio U, a função f ela é diferenciável. E só naquele ponto X ela é diferenciável. Naquele ponto, só naquele ponto. Então, existem todas as derivadas direcionais, tá? De segunda ordem de f em X e a derivada direcional vai ser quem? F duas linhas de X aplicada no HK, certo? Para todo HK pertencente ao Rn. Beleza? É uma demonstração similar, eu não sei se vocês lembram, quando a gente afirmou no caso lá que a derivada é diferenciável, certo? Nós concluímos que a derivada direcional ela coincide, né, com a derivada, certo? Aqui a ideia é a mesma, tá? Nesse caso aqui a transformação da segunda derivada ela vai coincidir exatamente com a derivada direcional de segunda ordem. Beleza? Eu não sei se eu faço essa demonstração. Bora fazer. Demonstração.
considere, certo, a aplicação G de U em Rn, tá? Definida por aí G de x, ela vai ser quem? Ela vai ser φ de x aplicada em K, certo? Em que essa φ ela vai ser a partir da U, certo? Essa U é aberta, tá? E vai gerar transformações lineares. E ela, eu vou supor, diferenciável. No ponto X. E K é um elemento do Rn. Então, bom, se a φ é diferenciável, o que é que vai acontecer? Pela φ ser diferenciável, o que é que eu vou fazer aqui? A R de H, certo, vai ser igual a quem? Φ de x mais H, certo? Menos φ de x, menos φ' de x mais H. Você vai ter o quê? Tem-se que o limite de R de H sobre a norma de H, quando H tende a zero, isso aqui é zero. Tá? É. Logo, escrevendo, o que a gente vai escrever? Essa R de H, certo? Ela vai ser o quê? Ela vai ser toda essa expressão aqui. Na verdade, ela vai ser o seguinte: ela vai ser R de H aplicada em K. Não, peraí. Isso aqui é que eu vou concluir. Ela vai ser o seguinte: toda essa expressão aqui. Opa! Toda essa expressão aqui aplicada no K. Ou seja, vai ser o que? Φ de x mais H menos φ de x menos φ' de xh, tudo isso aqui é aplicado no K. Que na verdade isso aqui é R de H aplicado no K. Certo? E com isso a gente tem o quê? A gente tem o seguinte, a norma de R de H, certo? Sobre a norma de H, isso vai ser igual a quem? Isso vai ser a norma de R de H aplicada em K sobre a norma de H. Aí vocês lembram daquela uma propriedade que a gente viu no início do curso, né, que você consegue, que ela é assim: se você tem norma de t de x menor ou igual que a norma de t, norma de x, é a mesma coisa, só que aqui é o R de H. Isso aqui vai ser menor ou igual norma de R de H. Opa, erramos. Erramos de H. Essa norminha de K eu vou deixar para cá. E aqui norma de H, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não... Beleza? Aí o que é que vai acontecer aqui? Como o R de H vai para zero, certo? Esse camarada aqui, ele vai
Se tu tacar o limite aqui, nessa expressão toda, se isso aqui for para zero, automaticamente esse cara aqui vai para zero. Tá? Então o que é que acontece? O que implica que o limite de R de H sobre a norma de H, onde H tende a zero, vai para zero. O que é que você ganha com isso? Você ganha... Pô, porque quando você pegou a expressão da φ. A φ não é diferenciável? Certo? Só que a φ, a imagem da φ é uma transformação linear. Quando você aplicar o K, aí você tem a imagem dessa transformação linear. Certo? Então, com isso, isto é, o que é que você conclui? Que a G é diferenciável, certo? No ponto X. Porque isso aqui, certo? Esse R de Hzinho pequeno é em cima da função G, tá? Agora, se G é diferenciável, o que é que acontece? No ponto X, eita, no ponto X, satisfazendo. Bom, se a G é diferenciável, então a derivada, certo, ou seja, você vai ter o que? G' de x aplicado em H vai ser quem? Vai ser a φ de x de H K. Cadê? HK. Pronto. Okay, justamente aqui. Beleza. Tá ok? Agora fazendo φ como sendo f', certo? O que é que nós temos? Ou seja, em toda essa expressão aqui, você vai substituir a φ por f'. O que é que você vai ganhar? Primeiro, que a G de x, tá? Ela vai ser igual a φ de x aplicado em K, que por sua vez isso aqui é f' de x, K, que por sua vez é df de K no ponto X, certo? Portanto, o que vai acontecer aqui? Aí você pega a f' de x no ponto HK vai ser quem? Vai ser exatamente a φ' de x HK, tá? Que por sua vez, essa aqui é G' de x no ponto H. Isso aqui é o que? DG DH no ponto X. Só que a H está fazendo o papel de quem? Da F'. Então, nesse caso aqui, você vai ter o quê? Isso aqui vai ser igual a D, certo? DF dK, DH que, no ponto X, que por sua vez, isso aqui vai ser a derivada segunda. Beleza? Beleza. Bora lá que ainda tem mais coisa. Então vamos lá, definição. Então seja f de u em Rnr, tá? Uma função
duas vezes diferenciável em x dentro do aberto U. Quando a gente fala em diferenciabilidade, a gente está supondo que o U é aberto, tá? A matriz de f duas linhas de x, certo? Com respeito às bases canônicas de Rn e R, certo? É chamada de Hessiana de f em x, a qual denotamos por. Então a notação vai ser assim: Hence de f de x. Isto é, a Hessiana vai ser o seguinte: ela vai ser, tá aqui, Hessiana de f de x, ela vai ser as coordenadas dessa matriz. Vou fazer o seguinte: ela vai ser uma matriz. Os elementos, cada coordenada vai ser um AIJ, tá? Onde a IJ vai ser igual a F, duas linhas de X, aplicado aos elementos da base canônica, I e J, tá? Ou seja, a Hessiana, ela vai ser quem? Ela vai ser as parciais de segunda ordem com IJ variando de 1 a N. Beleza? Bom, gente, essa ideia de derivada, ela pode ser estendida para a ordem 3, ordem 4, usando essa mesma ideia, digamos assim, tá? Só que eu não vou entrar em detalhes, né? Porque primeiro, essa é a última semana de curso, tá? E não vai dar tempo de ver tanto detalhe assim. O que eu vou fazer é o seguinte: se você vai ter, com isso você pode estender um conceito de ordem K, né? K vezes diferenciável, digamos assim, tá? Então, as derivadas de ordem superior, elas podem ser definidas de forma indutiva, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Apenas a definição do que é uma função de classe CK e uma função de classe C infinita, tá? Então, definição, certo? Dado um K natural, certo? Disse que, lembrando que os naturais aqui começam do 1. Disse que, Professor, oi, eu não entendi essa matriz hessiana. Ela pega um f de x e aplica na base canônica de... não, é o seguinte, a F duas linhas, tu tá ligado que ela é uma aplicação bilinear, correto? Correto. Beleza. Só que aqui ela é de Rn, tá? Ela é de Rn em R. Então essa F ela só tem uma coordenada.
Ah, Ela tem uma coordenada, só que a derivada parcial, como é que ela é feita? É em relação à coordenada, certo? Nesse caso, só tem uma. E em relação às coordenadas do domínio, digamos assim, a derivada parcial, né? Digamos assim. Então, você vai ter df dx1, df dx2, df dx3, entendeu? ah, Só que aqui você vai derivar duas vezes. Uma em relação a uma em relação a I e outra em relação a J. A Hessiana, deixa eu copiar ela aqui embaixo, só para tu ter uma ideia. A Hessiana, ela seria o quê? Aqui seria df, certo? dx1, dx1, certo? Aqui seria df, d... Porque aqui ó, os elementos A e J são esses aqui, ó. Então estou definindo dessa forma aqui. Na verdade, se A e J, ele é quem? É d ao quadrado f, dxi, dxj, tá? Então, a primeira coordenada é x1, x1, ou seja, esse índice aqui é linha, esse índice aqui é coluna. Então, dx1, x2, né, df, opa, aqui é o quadrado. Aqui seria dx1, dxn, tá? Aqui seria o que? D ao quadrado f, dx2, dx1, né, vai embora, d ao quadrado f, aqui seria o que? dx2, dxn. Aí você vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aí aqui você teria d ao quadrado f, dxn, dx1, tá? D ao quadrado df, dxn, dxn. Então, mais ou menos a receita seria essa matriz aí, né? tá certo. Beleza. Bom, então vamos definir aqui que é uma aplicação de f, diz que é uma aplicação f é de classe CK, certo? Quando certo? Quando f é diferenciável e sua e sua derivada de ordem k é contínua. Beleza? Disse também, certo? Que f é de classe C infinito, certo? Quando tem derivadas de todas
as ordens de classe sem infinito quando tem derivado de todas as ordens contínuas. Isto é, f é de classe CK para todo K pertencente a N. Beleza? Aí duas coisas, certo? Observações. Eu não vou escrever não, vou só falar. Uma função, certo? Uma aplicação, ela é de classe CK se somente se suas respectivas, se somente se suas coordenadas também são de classe CK, tá? Então, a soma de aplicações de classe CK, bem como o produto, certo? De aplicações de classe CK, certo? São produtos de funções de classe CK. Ou seja, se você pega soma de funções de classe CK, o resultado, né, a função soma também é de classe CK, se somente, né, oh meu Deus. A soma de funções de classe CK resulta em uma função de classe CK, certo? O produto de funções de classe CK, certo? O produto de funções de classe CK também é uma função de classe CK. É isso que eu quero dizer. Certo. Beleza? Acho que tá bom por hoje, né? A aula já foi bem extensa. Beleza, acho que sim. Aí, gente, tinha umas coisinhas aqui que eu ia botar mais, mas a aula já foi bem extensa, né? Aí, de conteúdo, certo? Ainda faltaria regra da cadeia, tá? E difeomorfismo. Só que é o seguinte, gente, o semestre ele acaba agora essa semana, tá? Infelizmente eu não vou ter como fechar esse conteúdo, porque na verdade eu já tô cansado, né? Esse ensino remoto ele desgasta muito, tá? Porém, para avaliação de vocês, eu só vou fazer até a aula de hoje, tá? Aí o que a gente vai fazer? Como o semestre vai encerrar agora no sábado, nós vamos vocês vão estudar para a prova, certo? Até esse conteúdo de hoje. Aí vamos dar uma folga, certo? De uma semana ou 2 semanas. Vamos dar uma olhada aí com calma. 2 semanas, porque querendo ou não, vocês ainda vão mexer com prova a semana que vem, tá? Vamos dar 2 semanas de folga. Aí quando passar essas 2 semanas, nós continuamos a aula a partir de regra da cadeia e vamos até entrando com os teoremas fundamentais do cálculo, certo? Aí vai até função inversa e função implícita, tá? Para vocês ficarem com a base um pouco mais sólida. Eu não vou forçar a barra, botar mais, porque seriam necessários fechar o capítulo pelo menos mais 2 aulas, tá? Só que hoje é o quê? Hoje é terça-feira, né? Aí poderia preparar uma aula para quarta e para quinta, mesmo assim ficaria imprensado, né, para ter uma prova no sábado. Aí o que é que eu vou fazer? Né, nós vamos fazer o conteúdo até essa aula de hoje, né, uma prova. Aí eu vou corrigir a primeira unidade de vocês. Né, eu já dei uma olhada por cima, né, já tenho mais ou menos ideia do andar da carruagem. Certo? Aí eu combino com vocês aí, se for o caso, uma possível reposição dessa primeira avaliação para ver se a gente mede. Se for o caso, né? Se for o caso, se as notas não forem boas, a gente repõe para melhorar um pouco a nota. Beleza?
Beleza, professor. Então, gente, Ok. Então, que dia seria essa prova, essa avaliação? deixa eu ver aqui, essa reposição poderia ser no sábado, né? Bom, gente, deixa eu fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação, né, pra gente conversar aqui em off. Certo. Então, gente, só desejando aí boa noite e a gente se vê na próxima aula.